no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, nós vamos ver e ler 2 versículos. A palavra de Deus nos ensina através de uma orientação do próprio Jesus Cristo, quando ele fala com seus discípulos. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Se você tem a sua Bíblia, se você tem o teu tablet, celular, ou então também através do nosso telão, a gente vai acompanhar juntos para podermos ler. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Usa a minha vida para poder trazer uma mensagem direto do céu para nós, que não seja o Davi Rodrigues, mas que seja a tua presença neste local, neste altar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, por favor? Amigos, irmãos, neste tema que eu abordo hoje, que eu gostaria de falar com você sobre a porta larga e a porta estreita. Se eu comecei a falar sobre isso, e já está lá em Mateus, se a gente ler alguns versículos anteriores, não precisa ler agora, lê depois na sua casa, mas a partir do versículo 7, a palavra de Deus fala que Jesus virou para o povo, para os seus discípulos, e disse assim: é importante vocês estarem orando. Ou seja, Jesus incita as pessoas, os discípulos, a estarem orando. Muitas vezes eu e você nos questionamos se por acaso oração deve ser prolongada, deve ser demorada. Muitas vezes eu e você até não sabemos orar. Nós podemos muitas vezes ficar com dúvida que tipo de oração nós devemos fazer. E Jesus nos orienta de diversas formas como é que o povo dele, como é que os seus discípulos, como é que a igreja deve estar orando. E neste versículo 7 em diante, Jesus está incitando os seus discípulos: orem, pedi, dar-se-vos-á. Um dia desses eu preguei justamente sobre esse versículo. Pede, recebe. E muitas vezes nós ficamos em dúvida como receber as coisas. Meus irmãos, nós estamos no último mês do ano. Mas como foi falado aqui agora há pouco, no último mês do ano ainda tem muita bênção para Deus dar para nós. O ano de 2025, como eu sempre digo, não acabou. Você pode falar para quem está do teu lado, profetizando: o ano de 2025 não acabou. E quando eu sempre repito isso e falo isso, meus amados e queridos irmãos, eu posso lembrar o seguinte, que muitas vezes eu e você ficamos esperando um presente de final de ano. Muitas vezes a gente fica pensando: puxa, eu não recebi aquilo que eu gostaria. Hoje eu ouvi um testemunho de uma pessoa em que estava passando por sérias dificuldades
e que num determinado momento ele viu que a coisa estava tão brava que a parte financeira, física, emocional não ia dar certo. Mas ele comentou, a pessoa comentou que agora, no comecinho de dezembro, Deus abriu a porta do céu e derramou a bênção sem medida. Quem sabe você não é desses, né? Eu e você, nós não precisamos ir atrás de uma loteria. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos orar e pedir a Deus que nos dê aquilo que o nosso coração está desejando. Aliás, é mais difícil para o crente, para o cristão, porque muitas vezes a gente fala assim, não recebi até hoje, estamos mais de 300 e tantos dias e eu não recebi ainda o que eu quero. Às vezes, para mim, como cristão evangélico, a gente fica, eu acho que o milagre que Deus vai me mandar só vai acontecer no ano que vem. Às vezes eu e você ficamos pensando assim, Deus não quis, Deus não preparou aquilo que eu desejava. Vou dizer para você mais uma vez, como sempre falo, Deus nunca chega atrasado. Deus está sempre presente e Ele chega perto de você na hora dEle, na hora do momento dEle, para trazer aquilo que você mais precisa e mais deseja. O meu Deus, Ele não é um Papai Noel. O meu Deus, o nosso Deus, não vem com um saco enorme dentro de um trenó. O meu Deus, Ele abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida sobre nós. E na hora certa, no momento certo, através da oração que se faz nesta igreja, neste povo, na tua vida, na tua casa, Deus vai suprir aquilo que você precisa. Então, olhando para esse ponto de vista, eu devo pedir. E pedindo, eu vou receber. Só que tem duas estradas que eu devo seguir. Daí o tema desta palavra, desta mensagem de hoje. Tem a porta larga e tem a porta estreita. Pode falar comigo, tem a porta larga e a porta estreita. Quando eu vi na palavra de Deus para preparar esta mensagem para hoje, senti no meu coração que Deus estava mandando eu falar sobre isso. O que seria uma porta larga? Uma porta larga é o que muita gente acha que é fácil de receber. É o que muita gente pensa, então tá fácil de eu alcançar. Os milagres de Deus não se alcançam com facilidade. Os milagres de Deus tem que muitas vezes lutar com força. Conhece aquela história do Jacó? Jacó segurou um anjo para receber o seu milagre. A gente pode pensar também em Sadraque, Mesaque e Abednego, o quanto eles sofreram lá onde eles estavam, mas mesmo ali eles receberam o milagre de Deus. A gente pode lembrar de Daniel. Aliás, Daniel está aqui visitando hoje. Tem o Daniel aqui, né, Daniel? Eu sou o Davi, você é o Daniel. Daniel visitando a gente. Muitas vezes a gente pensa assim, Daniel sofreu, Daniel enfrentou. Lógico, enfrentou o quê? Enfrentou muitos leões. E olha, gente, há pouco tempo atrás a gente vê um leão ou uma leoa, não me lembro agora, arrebentando com um rapaz que tinha uma doença esquizofrênica, porque ele tentou invadir a jaula daquele animal. Vocês viram isso? Então, por que aquele homem quis entrar ali? Porque aquele animal destruiu aquele homem. Porque não é o habitat
natural daquela leoa ou leão, não sei. O que a gente pode lembrar e estudar um pouco é que o seguinte, aquilo aconteceu porque a pessoa não teve um parafuso correto, a leoa não estava pensando também em alguma coisa certa, e por isso houve tudo aquilo. Sabe o que me levou a pensar? No Daniel na cova dos leões. Daniel foi jogado e ele era sábio, ele tinha inteligência. A Bíblia fala que ele era um dos mais sábios do reino. E o que aconteceu? Lá tinham os leões, e os leões estavam todos famintos, prontos a devorar qualquer carne, seja humana ou seja de outros animais. E agora imagina, ali estavam os leões prontos a devorar. E aí viram, descendo aí, sendo jogado, alguém que eles não sabiam quem era. Mas a gente sabe da história. Ali naquele momento, quem estava sendo jogado era um profeta. Era um homem de Deus, era um homem sábio. Por que eu estou dizendo isso, pastor Davi e irmãos? Porque em um determinado momento, o que aconteceu, nenhum dos leões se atreveu a morder o profeta. Nenhum. Aí me chama a atenção, engraçado, lá no zoológico aqui, eles devoraram aquela pessoa. Lá, eles não fizeram nada, ficaram que nem um gatinho. Alguém tem gatinho dentro de casa? Gatinha? Então você sabe como eles normalmente se comportam. Diferente de leões. Aí eu quero dizer para você o seguinte, existem duas estradas para você receber o teu milagre. Se você for por uma estrada, como diz a Bíblia, uma porta larga, você não vai se dar bem. Porque a porta larga traz confusão. Você tenta achar que, eu acho que aqui é melhor, eu acho que aqui eu vou me dar bem. A palavra de Deus fala que não, a porta larga não deve ser utilizada pelos cristãos, por aqueles que amam a Deus. Então, já sei, se eu não devo ir pela porta larga, eu vou na porta estreita. Mas por quê? Porque o pastor Davi orientou ou porque está na Bíblia? Porque está na Bíblia. Vá pela porta estreita, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Tem coisa boa chegando. Tem milagres para acontecer. Mas você tem que estar na porta estreita. Você não deve estar na porta larga. E Deus vai dar o melhor para a sua vida. Pode falar para o teu irmão, a porta larga não traz coisa boa. A porta estreita vai trazer bênção para você. E fala mais, fala assim, entendeu? Pode aplaudir o Senhor e tenha certeza que Deus tem o melhor para todos nós. Em nome de Jesus.